E eu quero abrir nosso encontro de hoje falando sobre política e economia. Porque, afinal, nada melhor do que começar a semana por dentro desses assuntos tão importantes no nosso dia a dia, é ou não é? E, para tanto, eu recebo este advogado, economista, cientista político, que também é graduado em liderança para a competitividade global na Georgetown University, lá dos Estados Unidos, e em política e sociedade civil pela International Academy of Leadership, da Alemanha. O cara não é fácil, não. É o Fábio Osterman. Tão jovem, Fábio, com prazer estar aqui, com um currículo desse. Está na sua casa, sempre fica à vontade. Obrigado. Vamos trocar uma ideia. Bom, Fábio, a segunda-feira no Brasil, hoje, foi bastante movimentada, como você pode ver, pela história desse vazamento aí do telefônico do áudio do ministro do Planejamento, né, o Romero Jucá. Uma situação que eu acho que é muito difícil de ser revertida, minha visão, sei lá. E o Temer já desenha também, na minha visão, outros cenários com possíveis substitutos. Você tem alguma opção que possa ser viável para esse cargo, planejamento? Olha, existem muitos quadros altamente qualificados Brasil afora, inclusive na própria administração pública. Um deles é o exemplo de um nome que já foi convidado a participar do governo, inclusive na pasta da Fazenda, que é o economista Mansueto Almeida, que certamente teria uma contribuição importantíssima a dar no Ministério do Planejamento. É um craque, é alguém que conhece o orçamento público da cabeça aos pés. Mas, claro, uma pasta com o Ministério do Planejamento tem seu componente político importante. Esse é que é o problema, mas acho que o presidente Michel Temer cometeu um equívoco grave ao trazer para o seu governo alguém que, claro, aparentemente é de sua confiança, mas que sabia estar sendo investigado na Operação Lava Jato, o que traz um componente um pouco mais complexo. Mas acho que um excelente sinal que a gente pode ver, especialmente contrastando com a forma como, por exemplo, a presidente Dilma lidou com situações como o ex-ministro Mercadante, quando foi flagrado também discutindo maneiras de burlar a Operação Lava Jato, ou mesmo aqueles áudios famosos que ficaram explícitos de Dilma conversando com Lula, maneiras de evitar que ele fosse preso. E na época, o governo Dilma seguiu mantendo até o final tentativas de salvar a pele, efetivamente, de Lula e Mercadante. Dessa vez aconteceu diferente. Temer entendeu que havia sido um equívoco e optou por afastar Romero Jucá. Eu ainda acho, como você falou anteriormente, que foi um erro o presidente interino ter escalado ministros que estão sob a investigação. Agora, desde que ela foi afastada, a presidente Dilma, ela deixou o Palácio do Planalto, mas continua na Alvorada. Ela afirma que vai se defender, que vai lutar no Senado, no Judiciário. Como é que ficou a vida dela lá no Palácio da Alvorada? A vida dela está cada vez mais complicada, especialmente porque a Operação Lava Jato segue avançando e segue acumulando evidências do envolvimento do alto escalão do seu governo em casos de corrupção. Claro, ela não sofreu impeachment pelo seu envolvimento com a Lava Jato, ela sofreu impeachment por ter infringido a lei de responsabilidade fiscal do país, o que não é algo banal, algo pequeno. E acho que isso foi um equívoco muito grave de se fazer prosperar na opinião pública a ideia de que foi uma mera pedalada. Não foi uma pedalada, não foi uma malandragenzinha, uma manobra, foi um crime. Fraudar as contas governamentais é crime. E como tal é estabelecido na nossa Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece como crime de responsabilidade. E não sou eu, não é o Ronivon, não é quem quer que seja, um intelectual, quem vai definir se é crime ou não o que ela fez, mas sim o Congresso Nacional, que é o órgão soberano para julgar. Especificamente, a Câmara de Deputados é o órgão encarregado de autorizar a abertura do processo e o Senado Federal é o órgão encarregado de julgar. E é isso que está acontecendo. Fala-se muito em desemprego, que na verdade é recorde aqui no nosso país. E as projeções, isso me preocupa muito, indicam que vai começar a cair somente no segundo semestre de 2017, que é muita coisa. O que nos trouxe a esse cenário tão deprimente, Fábio?
É realmente muito triste a gente viver em um país tão cheio de oportunidades, em um país tão grande, tão diverso, a gente está vivendo uma situação como essa. Mas isso é fruto, essencialmente, das nossas escolhas, de escolhas institucionais equivocadas. Ao longo da história do Brasil, a gente optou por seguir um caminho que se sabia que era equivocado, um caminho do cartorialismo, ou seja, de precisar da autorização do Estado para tudo, para empreender, para abrir um negócio, para fechar um negócio, para cooperar livremente, que essa foi a grande lição das nações prósperas. Quanto mais o governo sai do meio do caminho, quanto menos obstáculos o governo cria para a livre cooperação social, maior é a prosperidade, maior é a liberdade, maior é a felicidade dos cidadãos que têm a possibilidade de construir seus próprios caminhos, seu próprio rumo à felicidade. Ou seja, pouco Estado, mais progresso, muito Estado, menos progresso. Porque quando o Estado ganha espaço, a sociedade perde. Todo o crescimento do Estado se dá às custas da sociedade, tanto às custas dos recursos da sociedade, quanto às custas da liberdade do cidadão. Mas é um problema cultural nosso, Fábio, porque a visão que nós, quer dizer, nós, não você e eu, mas a grande maioria da população, tem essa visão paternalista, que o governo é o culpado de tudo, que o governo é provedor de tudo, que o governo é que vai resolver. E não é assim. Olha, o que eu acho que você falou, o equívoco cometido por nós outros, que colocamos os nossos representantes lá, que muitas vezes não nos representam, aliás, só, pasme, 36%, só 36% do Congresso foi eleito por nós. O resto... Exemplo, um Tiririca ganha 1,5 milhão de votos. Ele traz com ele um monte de gente que você não votou, que você não sabe nem quem é, mas vai junto falar. Só 36% foi eleito pelo seu voto. O resto, quer dizer, tem que haver uma reforma política. São distorções do nosso sistema eleitoral. Eles não querem isso. Mas o próprio, como você se referia antes, a gente viu um paradoxo. O brasileiro, ao mesmo tempo em que ele é cético em relação ao Estado, ele odeia os políticos, ao mesmo tempo ele aceita muito passivamente que a classe política ocupe os espaços da sociedade e arrogue para si mesma uma série de atribuições que não deveriam ser delas. Por exemplo, vamos olhar para o governo federal hoje, a lista de ministérios. A gente realmente precisa que o governo federal meta a mão em tantos setores assim? Isso, na verdade, é a grande fonte de corrupção. A excessiva abrangência do governo sobre a sociedade, como eu disse antes, sempre se dá às custas do dinheiro do nosso bolso e as nossas liberdades. Então a gente precisa dizer para a nossa classe política que não aguentamos mais. Vocês precisam se ocupar de certas tarefas fundamentais e básicas, como segurança, educação, saúde básicas, e o resto, a sociedade consegue se organizar por conta própria. Essa é a lição das principais economias do mundo, das sociedades mais prósperas do mundo afora. Nenhum país ficou rico ao longo da história criando burocracias imensas, criando um imenso Estado que, obviamente, tem que sustentar de alguma maneira, né? Claro. Geralmente se sustenta por meio dos nossos impostos ou por meio da emissão de dívidas que a gente acaba tendo que pagar no futuro, ou pior de tudo, por meio da inflação, que é a pior forma de tributação que pode existir, porque é a mais cruel, é a mais insidiosa e é escondida, porque as pessoas não percebem, né? Você deve lembrar, na década de 80 havia aquela hiperinflação e, ao mesmo tempo, quem eram os culpados da inflação? Eram os empresários, eram os donos dos supermercados. E o governo se colocava naquela posição de, precisamos fiscalizar. Né? Que mentira. Uma falácia imensa. Que estupidez. O grande responsável pela inflação é, sim, o governo, que aumenta a oferta de dinheiro na economia meramente para financiar suas atividades. Exatamente. E vai imprimindo. É papel. Vai imprimindo papel. Eu tenho essa visão de que o Estado grande, de fato, não é... E olha, o pior de tudo, essa coisa republicana, desde que Deodoro traiu Pedro II, até hoje, a corrupção começou a campear em nosso país. Eu acho que foi já na instituição da República. Porque eu acho que até antes, na verdade, infelizmente, a corrupção no Brasil, ela surgiu praticamente desde o início do país, né? É um problema cultural nosso? Eu tendo a ver que é um problema que tem dois eixos. O eixo cultural, sim, a gente vive uma cultura muito permissiva, uma cultura de que o certo realmente é levar vantagem em tudo, e que o cara que não aproveita a oportunidade de cometer um ato de corrupção, ele na verdade é o otário.
Isso é um problema cultural sério, porque isso acaba se replicando, acaba se fortalecendo ao longo do tempo e as pessoas acabam basicamente introjetando essas práticas nas suas vidas. Então, no Brasil, não ser corrupto é um ato diário de dignidade, de provar para si mesmo que, olha, claro. é possível sim fazer diferente. Mas também o outro eixo é o eixo institucional. As nossas instituições, infelizmente, elas fomentam a corrupção. Tanto pelo lado de termos um Estado excessivamente paquidérmico, ou seja, um Estado gigantesco, que aborda uma série muito grande de atribuições, como também o fato de vivermos um clima de impunidade. E nisso as nossas instituições têm um papel fundamental. Tanto quando nas pequenas infrações que acabam passando, como nas grandes infrações. Por exemplo, o Brasil é o país com o maior número de homicídios absolutos do mundo. Cerca de 60 mil homicídios por ano. Isso se deve, em boa parte, ao fato de que vivemos uma cultura de impunidade institucional e cultural. Hoje, menos de 5% dos homicídios cometidos no Brasil são, de fato, investigados e resolvidos. Isso é muito grave. E você é sequestrado dos seus haveres todos os meses? Ou seja, o confisco acontece, eu chamo de confisco, porque você deixa quase 5 salários por ano para um sócio que não faz absolutamente nada, para que você possa ter educação, saúde e segurança. Não tem nenhuma das 3 coisas. Mas existe uma contrapartida. Se você não paga ao governo, eles arrebentam com a sua vida. Ele pode te dever a vida inteira, não te pagar nunca. Isso é uma coisa que já sabemos que acontece mesmo. Agora, se você não paga, te arrebenta. Então, isso me remete à época de Al Capone, no fim da década de 20, início da década de 30, em que se você não pagasse, eles quebravam a tua loja. Então, você paga pela segurança. Eu acho isso um horror. Eu acho isso um horror. A gente paga por bens e serviços que, teoricamente, a gente não tem. A gente teria. E por isso se não pagar, te quebram. Então a gente acaba pagando 2 vezes, né? Porque a gente paga uma vez para um serviço que a gente não vai ter e outra vez por um serviço que a gente precisa consumir. Porque hoje no Brasil não tem como ter um carro e não ter alarme, não ter seguro. Querer uma educação de qualidade para os seus filhos e colocá-los em escolas públicas, infelizmente, essa é a realidade. Outro dia eu levantei aqui, pedi para alguém me dizer aqui quem não tinha sido assaltado aqui. Dentro do programa, aqui dentro do estúdio. Bom, eu já fui. Mas quem não foi? Quem não foi? Todos já foram. Absurdo. Agora, vamos falar do rombo da Previdência. Que isso é meu Deus do céu. Em 2016, chegou a 146 bi, é isso mesmo? O número vai se acumulando ano após ano. E é um problema que, infelizmente, a resolução desse problema não rende votos. Essa é a grande questão. Como é que vai ficar a essa é a grande dificuldade? Que vai quebrar a Previdência. Porque os jovens não se preocupam com a Previdência porque está muito longe do seu horizonte. Enquanto isso, as pessoas mais idosas têm um interesse muito claro em não pagarem pelos erros dos nossos políticos ao fazerem a gestão. É injusto, de fato. Mas, em algum momento, vai se ter que, infelizmente, fazer alguma injustiça com alguém. E o mais importante, a forma mais viável de se reformar a Previdência é que essa injustiça, entre aspas, seja feita gradualmente nas gerações que vão vir. Eu, pessoalmente, não tenho grandes esperanças de me aposentar pelo regime geral de Previdência. Quem tem? Porque, infelizmente, eu acho que quando eu chegar numa idade de 60, 70 anos, talvez nem exista mais esse regime. É possível. Mas é importante que a gente pelo menos reforme esse sistema que acabou se tornando um grande esquema de pirâmide, na verdade. É verdade. É pirâmide. Uma geração vem antes e paga por um benefício que espera ter no futuro, mas não vai ter. Foi publicado nas redes sociais hoje, Maradona, com a camiseta com o nome Lula. Aí, ó. Lula 2018. Lula 18, né? Pena que não era o Mick Jagger. Mick Jagger já é. Pois é. É frio, parece, né? Mas parece que o Maradona, quando a gente achava que ele tinha largado das drogas, parece que ele teve uma recaída aí, né? Infelizmente. Bom, isso ainda continua sendo uma equação complexa, né? A eleição do Lula. Bom. Mas eu não acho que ele vai. Eu acho que até 2018 ele já vai ter se tornado inelegível, inclusive. Pelo andar da carruagem. Quem viver.
quem viver verá. Exatamente. Eu só tenho um pouco de preocupação, a nossa reputação em relação aos outros países, né? Meu filho mora lá fora e é uma coisa tão vergonhosa pra gente, acompanha esse vexame nacional. Isso eu queria que acabasse. Eu tenho falado muito com a imprensa internacional também a respeito disso, mas eu acho que é melhor que a gente sofra nesse momento com a reputação de um país que a corrupção está vindo às claras, do que siga sofrendo internamente como um país com uma corrupção endógena e uma corrupção perene. Correto. Que siga acontecendo. Eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de reformar o nosso país, de limpar a nossa casa, para que a gente possa realmente ser o país que a gente sonha. Obrigado, querido. Obrigado, Fábio Wasserman, que é cientista político e que nos deu uma aula hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa tão bem assistido. Obrigado, querido. Minha avó é sua fã. Qual é o nome dela? Dona Shirley. Shirley. Infelizmente, acho que ela não está assistindo porque em Porto Alegre não temos TV Gazeta, mas teremos certamente o vídeo depois. Bom, ela pode ver pela internet. Com certeza. Pela internet ela vê. Com certeza. Obrigado, Fábio. Obrigado.